Olá, quero falar um pouco com você hoje sobre caráter. Você já parou para estudar sobre isso, pensar sobre isso? Algumas pessoas confundem caráter com personalidade, outras confundem caráter com uma pessoa que limpa a sua roupa, passa a sua roupa, tá limpinho, tem cara limpa. Caráter, o que é isso? O que a Bíblia diz a respeito de caráter? Como saber se eu sou um bom ou mau caráter? Também às vezes ouvimos por aí, fulano foi demitido, ou foi contratado, ou permaneceu onde estava por causa do seu caráter, foi promovido por causa do seu caráter. Pessoas são contratadas pela sua competência e muitas vezes demitidas pelo seu caráter. Você já deve ter ouvido isso. O que é caráter? A Bíblia vai dizer em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então a Bíblia diz que o homem foi feito à imagem de Deus. Essa palavra imagem, lá no hebraico, ela está escrito tselem. Tselem é melhor traduzido por caráter. Essa palavra imagem, então, ela é caráter. Então, quando Deus disse assim, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, Ele está dizendo, façamos o homem o nosso caráter. Então, ter caráter é ter a imagem de Deus impressa em nós. Até porque Deus é Espírito, a Bíblia diz, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está escrito lá em João capítulo 4, quando Jesus está tendo um diálogo com a samaritana. Então, o que é caráter? É ter a imagem de Deus. Como que eu posso ter o meu caráter roubado, o meu caráter desfeito, ou que eu posso ser descaracterizado? Então, nós vamos aprender que é o pecado, quando entra na vida do homem, que rouba a imagem de Deus no homem, ou seja, o descaracteriza. O pecado, ele rouba a imagem de Deus no homem, mas ele faz mais que isso. O pecado, além de tirar o caráter do homem, que é a imagem de Deus, o caráter, ele separa o homem para sempre de Deus. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, lá em João 14:6. E nós aprendemos também que Jesus, lá em Romanos 6:23, está escrito que o salário do pecado é a morte, mas também está escrito que o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O pecado, ele é pior, muito pior do que o coronavírus, do que a AIDS, do que o câncer, do que qualquer pandemia, epidemia. Ele é pior do que tudo aquilo que pode te matar. Porque o pecado, ele te separa de Deus para sempre. Uma doença pode te levar à morte, mas somente o pecado mata o homem 2 vezes. O que rouba realmente o nosso caráter e a imagem de Deus em nós é o pecado. Por isso está escrito, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como ter caráter? Confessando pecados. Como ter o caráter? Alinhando nossa vida com a palavra de Deus. Como ser uma pessoa de caráter? É uma pessoa que decide não viver pelo que sente, mas viver pelo que crê. Uma pessoa que não negocia seus princípios, seus valores, que vive fundamentada, alicerçada, enraizada na palavra de Deus. Para ter caráter, tem que ter a vida alinhada com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você seja um homem, uma mulher de caráter, que evidencia que Cristo está contigo, que você e Cristo são um, e que através da sua vida, muitas pessoas são abençoadas por causa da palavra de Deus que está em você, por causa da presença do Espírito Santo. Fique na paz, que Deus te abençoe.